Amigos colecionadores, bem-vindos de volta. Eu sou o Mauro e esse é mais um episódio do MBMcast, o primeiro podcast em língua portuguesa sobre colecionismo na cultura pop. E o tema de hoje vai ser na verdade, um programa especial que nós vamos fazer. Com certeza. Vamos falar de um dos grandes criadores, de uma lenda. Uma lenda. Que criou nos últimos 60 anos, né, Dr. Helder? O universo Marvel? O universo Marvel e pelo menos metade de tudo que a gente conhece de super-heróis, certo? Sem dúvida. Então, o tema de hoje vai ser Stan Lee. Stan Lee. Eu achei muito bacana a escolha desse tema, porque é o que você falou, ele se tornou uma lenda, um ícone, um símbolo. O nome dele é diretamente associado a super-heróis. E não apenas super-heróis de forma geral. Você fala, não, o Stan Lee, o Stan Lee é o criador do Homem-Aranha, do Quarteto Fantástico, do X-Men e do Hulk. Então isso é muito bacana. E a gente decidiu explorar um pouco essa persona. A gente até, na hora do roteiro, a gente estava pensando assim, né? Como é que a gente vai traduzir a lenda dos quadrinhos? A gente vai falar dele, né, na verdade. De tentar mostrar uma pessoa mais de carne e osso mesmo. Isso eu acho muito legal, né? A trajetória dele. É óbvio que aqui, pessoal, a nossa intenção não é fazer um documentário sobre o Stan Lee, de maneira nenhuma. Eu acho que a gente vai trazer algumas informações, alguns elementos, algumas passagens aí dele dentro desse processo de criação e de como que ele chegou e das características que o fizeram se tornar esse símbolo da Marvel e esse símbolo dentro do universo dos super-heróis. Dos super-heróis, da cultura pop, sem dúvida. Eu acho que é isso, Mauro. Até porque, assim, quando se fala dos grandes criadores da Marvel, principalmente, né, o Stan Lee, você tem documentários, você tem biografias. Eu até trouxe uma aqui que eu quero mostrar, uma biografia dele em quadrinhos. Então, você tem bastante coisa documentada. A Disney tem um documentário. Exatamente. Da Disney, né? E é recente isso. Então, é claro que quem quiser uma super imersão, quiser muitos detalhes, quiser entender toda a história de forma cronológica, tem isso à disposição das pessoas. A gente, é claro, vai tentar trazer alguns elementos aqui, como você bem disse, de forma cronológica também para organizar a nossa visão sobre esse personagem. Mas a gente não tem a pretensão, certo, Mauro, de esgotar o assunto. Ou de falar absolutamente tudo sobre o Stan Lee. Senão a gente bateu o nosso recorde aqui. Ia ser umas 3 horas de programa fácil. Muito bem. É interessante, Dr. Helder, que no final das contas, ele foi o criador, lógico, dos super-heróis, a gente até já citou algumas coisas aqui, mas ele também meio que se transformou, né? A partir desses últimos 10 anos, os primeiros 10 anos da Marvel, aquela brincadeirinha dele aparecer aqui e ali, né? E nos outros filmes também da Fox, né? Na verdade, todos os filmes que foram aparecendo. Todos os filmes que vinham lá com o selo Marvel. Isso. Então ele apareceu lá. E aí, inclusive, a gente está trazendo aqui alguns colecionáveis que foram lançados sobre ele. Exatamente. E exatamente com essa... Aliás, com essa mítica em torno da figura dele. Então, o criador... O criador se fazendo presente na criação. Exatamente. Essa é a ideia. Então, as cenas especiais... e assim, é divertido pensar isso, até que ponto chegou essa questão dele enquanto uma persona da própria Marvel, porque a gente ficava esperando a cena em que ele apareceria. Né? E eu não me recordo... A gente até fala disso depois, mas assim, eu não me recordo em qual filme, não sei se você tem isso de memória, mas em um dos filmes com aquela abertura tradicional da Marvel, e que apareciam as cenas dos vários personagens, quando ele faleceu, foi 2018, se eu não me engano, em um dos filmes, eu não me recordo agora, mas a vinheta de abertura... Era ele. E aquilo foi super emocionante. Não sei se foi em um dos Vingadores. Eu acho que foi no do Endgame, se eu não me engano. Foi no próprio Endgame? Ou Guerra Infinita? Porque do Guerra Infinita pro
Foi uma diferença de um ano, não foi? Ou talvez no... preciso lembrar. Talvez no Homem-Formiga e The Wasp. O Homem-Formiga e The Wasp, lembra que ele entra na máquina, e aí acho que foi o único filme que eles fizeram entre os dois filmes, né? Que é onde ele fica preso na máquina, aparece sim. Né, o Kingpin, o pai da Vespa, né? O Hank. O Hank, eles são pulverizados. Isso. E aí eu acho que foi ali. Pode ser. Já tenha sido, mas eu não lembro exatamente. Mas enfim, o que eu quero dizer é que, então, quando. Quem é fã, quando viu aquela cena, eu emocionei, cara. É verdade. Emocionei também. Isso é verdade. Lembra que eles fizeram uma especial para ele? Só com a colagem das cenas em que ele aparece. Então a gente tem um pouco disso aqui. A gente quis homenagear o criador. Sim. É claro que ele é criador e co-criador, vai fazer parte da nossa conversa aqui, falar também que todo gênio não é gênio sozinho. Sim. Tem muita colaboração aí, então o Stan Lee ele se serviu de muitos e muitos colaboradores, muita gente talentosa trabalhando com ele. Sim. A gente vai falar do Jack Kirby, claro que eu acho que é o grande parceiro, engraçado, né? Se cria muita polêmica entre eles e tal, mas o Jack Kirby foi um grande parceiro de vida do Stan Lee, de vida, que eu quero dizer, vida criativa mesmo. E reconhecido por ele, né? E reconhecido pelo próprio Stan Lee como uma peça fundamental dentro dessa engrenagem de criar todo esse universo de personagens. Então a gente procurou aqui, né, Mauro? Sim. Trazer colecionáveis do Stan Lee. Então ele ganhou tanta força que, vejam só, tem essa aqui, né, que é de uma participação do Guardiões da Galáxia. É bem bonita a peça. Essa figura é maravilhosa. Você pode até tirar o capacete aqui, ó. Ah, que legal. Para mostrar. Vamos já mostrar um pouquinho, a Red, mostra a Red ali. Olha lá, que legal. Olha que bacaninha. Stan Lee por Stan Lee, né? Exatamente. E aí. Uma representação que ele fez do astronauta no Guardiões da Galáxia 2. Em um dos filmes, então aí... Uma das participações especiais dele. Uma das participações especiais. E o... E é bacana a escultura facial, porque traduz realmente aquela imagem que, quando você pensa no Stan Lee, eu não sei você, mas é aquela imagem que brota na mente. Certo? Ele dando risada. Ele dando risada. Dentro do filme. Exatamente. Aquele sorrisão com o bigodão assim, em destaque. E essa figura é massa. Essa peça é muito legal porque junta não só o grande, a lenda, né? Mas uma versão de astronauta que, como a gente já falou, quer dizer, todo mundo sonhou quando criança em ser astronauta, ou grande parte das crianças sonharam em ser astronauta, então acabou juntando tudo isso. Tem uma coisa legal, ó. Mostra que é legal. Essa é uma peça da Hot Toys, escala 1/6 também, e ela vem com esse diorama bem bonito aqui, ó. Tá vendo? É que tem o reflexo da luz. Dá uma inclinada assim, ó. Pronto, ó. Tá, porque aí dá pra... E você coloca ela aqui atrás, olha como fica legal. Puta, lindo demais, hein? Fica muito... o lembra backdrop, portais, né? Que do backdrop, que eles têm os portais, né? Que... Exatamente, de viagem pela galáxia. Isso, que eles abrem lá dos... Muito legal. E a pedra, até para você colocar ele sentadinho. Isso, exatamente. Que, por sinal, é o que reproduz um pouco a cena do filme. Exatamente ela. Exatamente a participação especial dele. E aqui tem mais duas peças, que óbvio essas aqui são novas, né? A gente não tem como abrir agora no momento, mas essa daqui é a versão dele do Thor Ragnarok, né? Que ele faz o cortador de cabelo, lembra? Maravilhoso. Ele faz barbeirinho lá. Ele é o barbeiro, né? ele faz o barbeiro, ele que corta o cabelo do Thor. É isso. É isso aí. Ele é o barbeiro. E você tem essa versão, que aí realmente é muito interessante. Essa é a versão ele com roupa de diretor mesmo, né? De artista, daquela roupa tradicional que você encontrava ele quando... Esse vem com aquela cadeira de diretor, com o nome dele, isso, com o nome estampado no tecido. Que legal. Esse é o clássico, né? E isso tá lacrado também, certo, Mauro? Tá lacrado. Por sinal, gente, a gente grava aqui... abrindo um parênteses rápido, a gente grava da MBM. Sim. Então a gente está no showroom da MBM e eu vou aproveitar e convidar, né, as pessoas que moram em São Paulo, né, e queiram conhecer
o showroom da MBM, só entrar em contato com o Mauro, e aí vocês têm acesso a essas peças, essas lacradíssimas, sim, e estão disponíveis aqui para quem se interessar. Vale muito a pena não só conhecer o showroom, mas para quem é fã de Stan Lee, tá aí. Excelente. Bom, vamos começar. Vamos lá. Vou dar uma breve pincelada na questão da história, que eu acho super legal, Dr. Helder, porque assim, todo mundo já, quando você fala no nome de Stan Lee, você já lembra da lenda. Você já lembra, né? Ele sentado no Monte Olimpo da Marvel, né? Exatamente. Fazendo as suas mágicas com relação... Usando a sua magia. Usando a sua magia para a criação dos personagens, dos mundos, das histórias, etc, etc. E como você mesmo comentou, ele era uma pessoa de carne e osso. Tanto que ele, né, veio a falecer aí, infelizmente. Mas como acontece com todo mundo, né? Mas viveu bem, hein? Viveu intensamente. Viveu produtivo 95 anos. 95 anos, quase um centenário. Acho que o grande... ele teve uma grande companheira, né, na vida dele, que é a Joan Bucock. É a parceira da vida dele. A parceira da vida dele que ficou 70 anos casados. 70 anos casados. E ela morreu um ano antes dele, né? Em 2017. Ele morreu em 2018. E assim, né? E eu fico pensando, você passa a vida 70 anos com uma pessoa, cara, não tem como seguir em frente com indiferença. Claro. Não tem como, né? Claro. Tanto que ele teve uma derrocada em termos de saúde, sim, de atividade mesmo, depois que ela faleceu. Porque pela história que a gente lê a respeito dele e do relacionamento do casamento que ele tinha com ela, sim, ela sempre foi uma grande incentivadora, apoiadora. Até nos momentos onde ele... E isso aconteceu, hein? Dele pensar em desistir de comer. Você pensou? O que seria o mundo sem se ele parasse de... Que estranho, né? É só o Jack Kirby. Só o Jack Kirby. Mas aí, ao mesmo tempo, olha que coisa, como é que são as coisas, como o universo conspira a favor, né? Porque, assim, o Jack Kirby talvez não fosse o Jack Kirby reconhecido como é hoje, se ele não tivesse a parceria que ele estabeleceu com o Stan Lee. O Stan Lee também não seria o Stan Lee se não tivesse essa sinergia. Essa força criativa que era o Kirby também. A gente vai falar dessa brincadeira, né? Mas eu só pegando carona então, o Stan Lee, esse foi o nome que ele adotou depois, mas ele era Stanley Martin Lieber. Exatamente. Nascido em 28 de dezembro de 1922 em Nova York. Né? E isso eu acho muito legal. Sabe por quê? Porque, diferentemente do universo da DC, que você tem as cidades, metrópoles, você tem Gotham City, a Central City, que é do Flash e tal. Aqui não. Aqui o universo dos heróis da Marvel, eles moram onde? Eles moram tudo em Nova York. Moram tudo em Nova York. Então isso é muito legal. É um cara de Manhattan, né? Porque ele nasceu em Upper West Side. Sim. E assim, qual que é o mundo dos meus super-heróis? É um mundo, mas que faz sentido, né, irmão? Porque é o mundo onde ele vivia. E é o mundo dos personagens Marvel. Porque a ideia de seres superpoderosos, mas que ao mesmo tempo levam a sua vida cotidiana. Então é a vida cotidiana, com seus problemas cotidianos, mas atrelado a fatos ou situações extraordinárias. Exatamente. Isso é muito... E eu acho que isso é um dos pontos de sedução dos personagens da Marvel. Essa aproximação que você teve... Com a vida real. Porque sim, tudo bem, você pode se identificar com o Superman, você pode se identificar com a Mulher Maravilha, você pode se identificar com o Batman, mas assim, o Batman até menos, né? Ou talvez até mais, porque ele é humano. Esse negócio da cidade mesmo. Mas essa coisa... Viver na cidade onde todo mundo, gente real, vive. Isso é muito legal. Né, do tipo, o edifício Baxter do Quarteto Fantástico em Nova York. A Torre Stark, em Nova York. Então isso
O Homem-Aranha, você fica imaginando o Homem-Aranha pulando de prédio em prédio ali, e ele... né? E tendo que coordenar o relacionamento com as namoradas, com a Mary Jane, e né, o trabalho dele de fotógrafo no Clarim Diário, e ao mesmo tempo, como é que eu vou pagar as contas? E a questão, né, dele na faculdade ou na escola num primeiro momento. Então, acho que tudo isso, essa coisa do real e do cotidiano, sem sombra de dúvida, fez essa ponte, essa conexão emocional aí com os leitores de quadrinhos. Ainda mais que, como você falou, né? Aí quando você partiu para os filmes, né? Onde ele começou a aparecer também. Sim. A maioria dos filmes foram todos gravados em Nova York. Então você vai para Nova York, eu ainda tive uma experiência diferente. Porque quando eu fui para Nova York, eles estavam gravando o Homem-Aranha 3 do Tobey Maguire. E eu vi uma cena dele sendo gravada. É mesmo? Olha, que legal. Mas você viu eu vi um ator. As ruas fechadas. Era na praça. Sabe a praça quando teve onde o Homem-Aranha é homenageado? Sei. Do lado da Casa da Justiça ali, né? De Nova York e tal. E aí, que legal, tava lá o ator com tava lá o Tobey Maguire, que legal, a atriz da Mary Jane, que agora não lembro o nome. Kristen Dunst. Isso, e ainda você viu um dublê com a roupa do Homem-Aranha ali. Que legal. Tem fotos disso. Você presenciou, então, uma cena de filmagem. Quer dizer, e aí, por que eu tô comentando isso, Helder? Porque primeiro vinha da imaginação dele, né? Imagina, aí olhando um pouquinho na história, né? Ele vivia com o irmão e com os pais. Sim. Num quarto, né? Não é que ele vivia numa casa. Nada. A família dele tinha problemas financeiros. Assim como todas as famílias na época, porque você pensa, ele nasceu em 22. 29 teve a depressão americana. Creche da bolsa e tudo mais. Falta de emprego. Então, falta de emprego. O pai, ele era um cara muito errático assim no emprego. Sim. Ele não parava em lugar nenhum, tal. E foi uma família que passou dificuldades. Uma família humilde. Sim. Né? Era uma família humilde, mas dá a entender que era uma família muito unida. Sim. E a presença materna, a figura materna, o pai também. O pai não era um desajustado. Um desajustado completo. Sim. Eu acho que não existe isso. Mas a mãe era uma figura muito presente, uma grande incentivadora também dos filhos. Sim. Né? Não só do Stanley, mas do Larry também. Sim. Eles viviam, os dois dormiam num sofá-cama. Exatamente. Juntos. E ela era uma leitora ávida também. Então, essa questão, né, das influências literárias que formaram o Stan Lee também, sim, que até despertaram a vontade dele de ser escritor. Desde pequeno ele falava disso. Ele consumia tudo que né, muita literatura, revistas, filmes de ação, né? Filmes, aqueles seriados que tinham, as matinês que tinham no cinema. Então ele era um leitor assim, ávido, e tinha esse sonho. Sim. Então dá até entender, né? Pô, ele gostava de Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Ele era fã, se sabe que ele era fã de Tarzan. Sim. A criação lá do Edgar Rice Burroughs. Sim, sim. Então, ele gostava. Então, que eram os heróis da época. Que eram os heróis da época. Então obviamente, isso fez parte, da formação e dos fundamentos. Claro. Que levaram ele a ser um... Ele não tinha a ideia de que, não, vamos fazer um super-herói com poderes, né? Ele tinha uma... Ali, como você falou, ele pegou aquilo que tinha na época. Isso. E aquilo começou a mexer com a cabeça dele. É verdade. Por isso que eu fico imaginando, lógico, depois que ele já tinha idealizado o Quarteto Fantástico, Homem-Aranha e tudo mais, ele começou a imaginar naquela infância dele com já os heróis. Sim, né? sim. Como que seriam os heróis se ele estivesse pulando de um prédio de prédio para prédio, né? E aí... É verdade. E assim, ele criou muitos personagens antes do universo Marvel acontecer de verdade. Claro. Então, assim, é claro que ele é lembrado por esses personagens que ganharam o cinema e a mídia e continuam aí até hoje. Os mais famosos. Os mais famosos. Exatamente. Mas, assim,
se você pega a história dele, pô, ele tem vários personagens que, para nós e para muitos, é desconhecido. Né? Então você não lembra de personagens que ele criou e que faziam parte das revistas que ele chegou a trabalhar como escritor depois, claro, como roteirista. Claro. Ele começou de baixo, na própria Marvel, sim, que era a Timely Comics, até por indicação do tio dele e tal, que ele começou lá, tipo como office boy, né, mano? Uma coisa assim. Enchendo o nanquim dos artistas. Exatamente, levando cafezinho, indo buscar almoço. E o mais legal é que antes, quer dizer, não foi o primeiro emprego dele, ele foi office boy, ele entregava sanduíche verdade. Ali, né, no centro de Manhattan. Você sabia que ele trabalhou até numa funerária? E não era uma funerária, num jornal, perdão, não é funerária. É um jornal que ele tinha que escrever os obituários. Mas uma coisa que ele falou, e ele declarou isso em entrevistas, que deixava ele muito deprimido, porque uma parte dessa tarefa de escrever os obituários é que ele tinha que escrever obituários de pessoas que estavam vivas ainda. E ele falava que era muito esquisito, né? Você se referir a uma pessoa, uma celebridade na época, uma personalidade pública e tal, que ele tinha que escrever em relação ao passado da pessoa, mas a pessoa não tinha morrido ainda. Aí ele falou que, numa das entrevistas que ele falou, não, era muito deprimente isso e durou pouco. Mas ele fez isso e também. Aí, isso, no final das contas, quer dizer, essas tarefas que ele fez anterior a trabalhar na Timely Comics, deram um pouco de bagagem, por exemplo, cumprir prazo, sem dúvida. Um pouco de organização, quer dizer, algumas coisas que ele já foi falando, pô, isso aqui é importante, e que ele começou a aplicar depois quando aí subiu, né, começou a subir de nível hierárquico, vamos chamar assim, dentro da... em 39, ele começou na Timely Comics. Em 39, ele tinha 17 anos, né? E assim, é o que você falou, ele começou por baixo, mas ele escrevia nada. Ele fazia trabalho mensal. Ele sempre escreveu. Sim. Né? Ele sempre foi. Ele sempre pendeu para esse talento como escritor, mas efetivamente no trabalho, ele não se envolvia. Mas ele era muito abelhudo. Isso é uma coisa que contam dele. Ele era um cara abelhudo, encherido, ficava falando, enchendo o saco dos quadrinistas, curioso, perguntar. E ele era um cara muito bom de papo, certo? Desde cedo, ele se percebe muito na figura do Stan Lee, e a gente viu isso durante a vida inteira dele. O cara tem um talento para relações interpessoais. Comunicação. Pô, oratória. Oratória. Então, tanto que chegou uma hora que pintou uma oportunidade dele escrever uma história de 4 páginas, né, do Capitão América. Sim. O Joe Simon e o Jack Kirby, eles já trabalhavam na Timely. Claro. O Capitão América já tinha sido publicado e tal, tinha revista. E o Joe Simon e o Kirby estavam muito atolados de trabalho, e aí pintou a oportunidade de, ei, garoto, você que tanto azucrina a gente aqui. É isso que eu ia falar. Você que tanto... Entre a curiosidade para saber o que esses caras estão fazendo e ele, de uma certa forma, ele vendeu o peixe dele. Sem dúvida. Porque senão não ia chegar e falar pro cara que põe a tinta no nanquim, né? Vem aqui, escreve um negócio. Não, alguém viu alguma coisa diferente nesse menino. E aquela coisa, né, de cavar a oportunidade. Claro. Ele também, claro. Assim... ele tava fazendo aquilo que ele tinha tanto... Ele tava ali, era o momento dele, né? Do tipo, eu sonhei com isso, agora eu tenho aqui, eu preciso agarrar isso de uma forma. E aí ele escreveu a primeira história do Capitão América, né? Que foi publicado em 41, e foi aí que ele escreveu pela primeira vez o pseudônimo dele. Ele podia assinar, então olha que legal, e isso era algo típico da Timely, os artistas eles podiam assinar os seus trabalhos, isso é mérito mesmo, né?
os artistas eram reconhecidos por aquilo que eles produziam, né? Não necessariamente pela criação, mas o Stan Lee foi um sujeito que sempre incentivou isso. Ele dava crédito na apresentação das histórias, apresentando quem foi o roteirista, o roteiro, quem fez, sei lá, o letreiramento depois, ou as cores e tudo mais. E foi aí que ele assinou como Stan Lee. Ao invés de Lieber. Mas sabe por quê? Mas sabe por quê? Porque o Lee, Lieber é L-E-I. Ele tirou o I e colocou um outro. Porque o Lieber é L-I-E-B-E-R. Lieber. L-I-E. L-I-E. B-E-R. Lieber. Isso. Mas sabe por quê? Ele já falou disso. Ele falou que ele tinha a pretensão de ser um escritor e não necessariamente um escritor de quadrinhos. Sim. Então, ele tinha um sonho ainda de fazer uma literatura mais séria, segundo ele. E ele guardou o Lieber para isso. Então para não associar... Nunca mais mudou, né? Ele foi enchendo a marca ali. Então, assim, não, deixa eu assinar Stan Lee, porque, afinal de contas, eu tô fazendo quadrinho. Quando eu fizer uma coisa mais séria, aí eu uso o Stanley Lieber. E para você ver como é que são as coisas, né? Muito legal, né? Bacana demais. Só para registrar, essa primeira história é o Capitão América, que saiu em maio de 41, Captain American Foils the Traitor's Revenge, é o nome da aventura do Capitão América, e que, de fato, abriu as portas para ele. Claro. Né? Beleza. Em paralelo a essa iniciação que ele teve nos quadrinhos com o Capitão América, Mauro, é importante, eu acho, a gente também pontuar nesse episódio que a Timely Comics, ela publicava comics, mas não necessariamente os comics dos heróis Marvel. O Capitão América já existia, mas nenhum outro herói do universo Marvel existia. Eles passaram a existir a partir da década de 60. Então, é importante falar que eles trabalhavam, a Timely Comics, os quadrinistas e o Stan Lee, com outros gêneros. Né? Então, o western... Tinha terror também. Terror, com ficção científica. E o Stan Lee criou personagens em cima também dessas temáticas. Né? E veja, a gente está falando disso da década de 40. Então, é curioso a gente pensar... Segunda Guerra, aí criaram o Capitão América, que era o soldado. O Capitão América. Mas basicamente era um soldado. Ele não era um... Por exemplo, não era um cara verde com super força. Ele não era um homem que grudava na parede. Quer dizer, essas coisas mais diferentes, né? Tirando o Caveiro Vermelho, é lógico. Então, mas vieram muito depois. Então, tudo bem, tinha o Capitão América, mas, de novo, o Capitão América é a criação do Joe Simon e do Jack Kirby. Não é do Stan Lee ainda. Ele ainda não tinha se aventurado a criar... Ou expandir, né? Ou expandir esse universo. Até porque não se falava de universo Marvel. Não, nem a Timely... Não era Marvel, né? Nem era Marvel. Não lembro se já tinha mudado para Atlas, né? Eu acho que depois. Um pouco depois, na década de 40 para 50, Atlas, e só depois... Virou Marvel. E fora que ele... E fora que, sim, na década de 50 quase faliu, né? Ele foi na época que ele estava querendo... Aí que a gente comentou que ele... o mercado estava tão ruim que ele falou, não, mas cara, isso não é para mim mesmo. Exatamente. Vou sair, e aí a esposa dele falou, isso. Não. O talento, você sempre quis na vida, incentivou e graças a Deus. E graças a Deus funcionou. 10 anos depois, né? Graças a Deus, 10 anos depois. Exatamente. Veio com o universo, veio o Quarteto Fantástico, mas o que eu quero dizer é assim, só pontuar, puxa, demorou. Né? O trabalho dele na Marvel, na Timely, ela aconteceu na Atlas, ela aconteceu com esses outros gêneros. Ou seja, ele estava trabalhando com quadrinhos, mas... ele fez western, né? Se não me engano, fez. Tem um personagem, esqueci o nome dele aqui, Jack Frost. Tem o Jack Frost, tem o Destruidor, tem o Pai do Tempo, que são alguns personagens que ele criou e que permeavam essas publicações.
essa parte, se eu não me engano... Fora que ele teve um tempo ainda que ele foi pra guerra. Então, é isso que eu ia comentar. Teve a influência, porque quando ele foi pra guerra, aí teve essa influência de coisas de guerra, coisas de tiro. Ele teve contato com... do Sawyer lá, o autor do... Mark Twain. O Mark Twain do Sawyer, é isso. Do Tom Sawyer. Isso. E ele serviu na guerra. Aí depois ele voltou... Jack Kirby também serviu na Segunda Guerra Mundial. Sim. Claro que o Stan Lee, ele foi utilizado... então é que você tirou a parte criativa e mandou pra guerra, né? E deu uma caída, principalmente. Exatamente. Só que ele voltou. Então, quando ele voltou da guerra, o Kirby também voltou a produzir quadrinhos. Eles pararam, enfim... Né? Vou fazer um Arif. Já pensou, meu? Um dia... Stan Lee morre na guerra, cara. Já pensou nisso? Imagina. Não ia ter Capitão, não ia ter Homem-Aranha, não ia ter um monte de gente. E vamos lá, vai. O Stan Lee, ele, por conta do talento dele como escritor, ele escreveu manuais de treinamento, filmes, esboços de cartazes de propaganda e tal. Jack Kirby, ele serviu na infantaria. Você sabia, mano? Não é um programa sobre o Jack Kirby, mas como esses caras são importantes, né? Porque imagina se o Kirby morre também. Porque o Kirby, mano, diferente do Stan Lee, o Kirby, ele desembarcou na Normandia. Não é louco você pensar... Pensar que ele pode ter morrido mesmo, cara. Morreu? 90% morreu e ele voltou, né? O dia D. No dia D. Ele tava... Então, assim, o Jack Kirby tava no dia D. Ele desembarcou lá na costa da França. É muito doido você pensar isso. É muito louco. É muito louco. Né? Agora, ele voltou e ele teve uma oportunidade de assumir como editor. Existe até uma controvérsia de como ele conseguiu ocupar esse espaço de editor. Aí, é claro, existem diversas narrativas, contradições. Multiverso. Aí é o multiverso. É o multiverso da loucura. Multiverso da loucura. O multiverso da loucura. Porque isso nunca foi comprovado, nunca se pôde afirmar, mas é aquela coisa da fofoca, de que talvez ele tenha dedurado o Joe Simon e o Kirby, que faziam trabalhos para National, que era a antiga DC, e que isso vazou dentro da Timely, e aí acho que era o chefão. O chefão lá, eu esqueci o nome dele. Aí demitiu o Simon e o Kirby. Então aí, nesse meio tempo em que existiam esses gibis de western, ficção, terror e tal, teve uma oportunidade de, quem que assume? Quem que assume a direção dos quadrinistas? Quem assume a equipe e tal? E isso acabou no colo do Stan Lee. Foi aí que ele assumiu aquilo que fez toda a diferença mesmo na construção do universo Marvel, que é o papel de editor. Isso a gente tem que dar o braço a torcer, Mauro. Sem o Stan Lee, né? Sem o jeito Stan Lee o jeito Stan Lee de gerenciar mesmo. Claro. Porque ele era meio durão, né? Durão, ele tem uma... Ele devolveu tudo que ele deram nele no exército, ele devolveu na equipe, acho também. Provável, porque e aí tem várias histórias mostrando que ele era meio durão, às vezes ele era meio sarcástico, tratava, né, os quadrinistas como peão de fábrica. Tem uma passagem que conta que ele foi tirando o sarro dos quadrinistas, né? Todas aqueles, imagina a cena, né, todos diante das pranchetas assim, e ele com um chicote falando: trabalhem seus cães, né? E criou um puta mal-estar, tal. Claro, lendas, fofocas, e é aquilo que você falou, multiverso da loucura. Vai saber o quanto que isso é verdade, não é. Porque, no final das contas, Mauro, isso a gente conversou nos bastidores também. Você está lidando com um monte de gente criativa. Sim. O que não falta é ego. Claro.
Não é mesmo? Exatamente. Pô, o que não falta é ego. A gente fala assim, não, o Stan Lee tinha um puta de um ego e tal. Tá bom. Ele e todo mundo ali dentro. O Jack Kirby tinha um puta de um ego inflado também. Ainda mais quando... eu acho que nesse momento, eu não sei se você concorda comigo, nesse momento, você pega, por exemplo, um Jack Kirby que criou um Capitão América. Pô, ele já era famoso. E já era famoso, e vários revistas, etc. Sim. Tudo bem, década de 50 teve os problemas financeiros que a gente comentou e tal. Mas, cara, você criou um personagem assim, e realmente o ego vai na casa da lua, né? E o Kirby tratava o Stan Lee no primeiro como garoto. Sim. Mas E ele era um garoto mesmo. E ele era um garoto. E quando ele assumiu o papel de editor, ele tinha esse desafio de se mostrar competente, apto para cumprir aquele papel. Claro. Porque, evidente, né? É o momento da vida dele, que a gente falou. Era o momento da verdade. Era um ponto de virada, assim, que, pô, ou eu mostro por que eu vim, né? Então, e aí veio, né? Em 1961, isso aí. Como a gente já falou aqui, veio o grande momento. Acho que não um grande momento. O grande momento. Foi um momento inaugural. Um momento inaugural, isso. Foi a mudança do Stan Lee, do garoto para o início do Stan Lee, a lenda. É isso aí. Que aí você teve o lançamento do Quarteto Fantástico. Que foi uma encomenda, uma demanda interna lá na Atlas, agora a Atlas, não mais Time, agora a Atlas Comics. O editor, o Martin Gaines, se eu não me engano, virou pro Stan Lee e o Jack Kirby já estava de volta. Ele foi demitido, mas depois ele voltou, eles estavam juntos, já trabalhando. Só que aí o Kirby como quadrinista e o Stan Lee como editor. Eu tô dando risada porque eu tô tentando lembrar se nessa época o Jack Kirby já tinha criado o Thor da DC, nessa história. Que aí começa... Provável que sim. Provável que sim, porque ele saiu para trabalhar na National. Então é provável. Provável que tenha surgido nesse momento. Mas aí o chefão chegou para o Stan Lee e falou, pô, a DC tá fazendo muito sucesso com a Liga da Justiça da América. A gente precisa ter uma super equipe. Né? E o Stan Lee, olha a parceria começou. Se fundando aí. Aí ele chegou pro Kirby e falou, Kirby, a gente precisa ter uma super equipe. O Kirby tinha umas ideias já. Claro. E aí eles foram... E é um processo criativo colaborativo mesmo. Você percebe que surgiu da cabeça dos dois. Eles foram refinando quem era quem, vai ser uma família, é uma família super poderosa. Você contou nos bastidores, e acho que vale a pena, né? O negócio do Senhor Fantástico, né? Porque ele não era Senhor Fantástico, né? Era o Quarteto Fabuloso. Não do quarteto, mas o nome não pode ser... não, era o Doutor Estranho. Isso. O Doutor Estranho não poderia ser Doutor Fantástico, porque senão... não poderia ser Senhor Estranho. Senhor Estranho, isso. Senhor Estranho. Isso. Porque tinha o Senhor Fantástico. Isso. É isso. Mas o quarteto era outro nome. Fabuloso. Quarteto Fabuloso. Parece... Mas aí é o mérito do Gaines. Parece do chefão. Um monte de cantor de boteco, assim, de barzinho, né? Aí falou, não. Aí eles conseguiram. Aí falou, não, tem que ser um outro. E em 61, então, saiu o Quarteto Fantástico e foi um estouro. Claro. Sucesso absoluto. E aquela coisa, né? Ao contrário dos heróis tradicionais que existiam até então, você humanizou os heróis. Claro. Então era uma família, né? O Senhor Fantástico com a Sue Storm, o Ben que, sofre todo aquele conflito de, ser de pedra e não poder voltar ao normal. O Tocha, irmão da Susan. O Tocha, irmã da Susan. Aí depois, foi até muito engraçado, né? Claro que não é dessa época, foi um pouco depois, mas aí surge a figura do Namor, o Namor como um antagonista do quarteto, e é daí que surge também
o interesse amoroso do Namor pela Sue Storm. Sim. Né? Então tem aí um triângulo amoroso que tem as fundações dessa época também. Um puta estouro. Né? Daí a gente pode dizer que o sucesso do Quarteto Fantástico marcou o início da Marvel Comics. Né? Eu acho que essa união do Kirby, nessa volta dele, e você pegar o que você falou que foi fundamental, de um Stan Lee editor. Ele não era mais um menino, né, que botava nanquim, não. Aí já era, tipo, eles estavam no mesmo patamar. E aí juntou para uma sinergia em que cada um dos dois tinha o seu super talento, vai? Uhum. Eu falo super talento. Super talento para criação de super-herói, né? A magia deles ali. Claro. Então, o Stan Lee, na questão de... O Kirby na questão dos personagens, da idealização da ideia. Então, o Stan Lee vinha com a ideia, cara, vamos fazer Isso é muito legal. Vamos fazer um exemplo aqui de Isso é muito legal. Uma criação criativa deles. Então, o Stan Lee vinha com a ideia, precisamos fazer uma sessão super grupo, criativa. Né? Já vinha com algumas ideias. Aí o Kirby, ele materializava isso, idealizava isso, e aí voltava pro Stan Lee, e o Stan Lee refinava com aquela coisa de lapidar o diamante. Né? Mas era total isso. Tanto que isso que você falou ficou reconhecido como o método Marvel. Porque o que aconteceu? Vamos falar um pouco disso, que eu acho que vale a pena. Porque, assim, a partir do quarteto, surgiram... Claro, eu vou ver todo o resto. Então, em 62, 63, 64, aí veio Homem-Aranha com Steve Ditko, certo? O Stan Lee e o Steve Ditko, mas veio com o Kirby X-Men, veio Hulk, veio Thor, surge também... o Thor, né? Agora é o Thor. O Thor. Surge aí Homem de Ferro também, né? Então toda uma mitologia e todo um universo que começou a ser idealizado como um universo compartilhado surgiu dessa época. Né? E aí, o que rolou? O Stan Lee como editor, imagina que ele tinha um exército de desenhistas. Um prédio. Na verdade, tinha um prédio. Né? Tinha os quadrinistas e tudo mais. Então, e o mercado de quadrinhos ele estava muito efervescente. Assim, eles estavam vendendo muito, publicando muita coisa. Então, tinha muita demanda por produtividade. E essa foi uma puta sacada do Stan Lee enquanto editor. Ele era um puta mente criativa também, em concepção de histórias. E ele ficou famoso e adotou o que ficou conhecido como método Marvel. Então era o que você falou. Ele fazia umas sessões criativas de brainstorming com a equipe. Então ele traçava em linhas gerais como é que era a história. Contam até que ele dramatizava. O Stan Lee ele era muito performático mesmo, essa coisa de showman. Total, né? Então ele, então ele dava uma diretriz assim, começo, meio e fim da história, e contava com o talento dos quadrinistas. O Kirby, ele era muito bom em conseguir pegar essa matéria-prima de narrativa e transformar em quadros. E aqueles quadros, para quem já abriu um gibi do Kirby da época, aqueles quadros maravilhosos. Eu diria que o Kirby foi um dos inventores das splash pages, das páginas duplas. O que eu quero dizer assim, imaginem... Ele materializava, né? Imagina aquele dinamismo nos desenhos, muita ação, sempre. Você pega os quadrinhos da época, parceria do Stan Lee com o Kirby. Sempre muita ação. Todas as páginas. Só que aí o que acontecia? Criava-se a história sem texto. Então, e isso era entregue pro Stan Lee. E aí isso é até onde ele sabia fazer. A partir daí ele falou, beleza, tá aqui, ó. Agora vamos voltar para alguém que sabe. E aí ele botava. E aí o Stan Lee que colocava, né? Os recordatórios, os textos de diálogo. Ele cria. E olha o talento de pegar aquelas imagens, aquela narrativa totalmente visual e botar lógica naquilo. Claro. Claro que às vezes não saía direito.
Claro. Não saía direito, ele mandava refazer. Mas eu acho que por muitos anos, pode ser que não nem tudo, mas vou te falar que a grande maioria ele acertaram, né? Não, total. Com o Kirby não tinha erro. Engraçado, com o Kirby não tinha erro. Eu li essa biografia aqui, ó, deixa eu mostrar. Tá? Prazer Stan, é do Tom Scioli, saiu pela Conrad Editora. Pô, demais. O que é bacana é que da Conrad Editora também tem a biografia do Kirby. Então é super bacana para quem quiser. Vou deixar na loja do The One Collector. É bacana que você tem as duas visões, os dois lados da história. Então você tem tanto a biografia do Kirby e essa daqui é do Stan Lee. É um lançamento recente e vale muito a pena ler. Aqui tem uma passagem que fala sobre o método Marvel, que é muito legal. Porque assim, John Buscema, pô, ícone também dos quadrinhos, fez sua fama, quadrinhos do Conan com o John Buscema, pô, são muito marcantes. Mas aqui tem uma passagem que fala que o John Buscema, ele assumiu os quadrinhos do Surfista Prateado. Surfista Prateado, que foi criação do Kirby, e aí refinado tal pelo Stan Lee. E dada essa coisa de muito trabalho, muita produtividade, tem que entregar quadrinho e tal, ele tirou do Kirby o Surfista Prateado. Até deu uma faísca aí. E passou pro John Buscema. E o John Buscema fez a história do quarteto, não, do Surfista Prateado, e entregou pro Stan Lee. Falam que o Stan Lee descascou o John Buscema, falou que essa história tá muito ruim, esses quadros não fazem sentido, para a gente conseguir salvar esses layouts aqui, vamos ter... ele detonou, imagina, o John Buscema, e o cara refez, e aí em cima dos layouts revisados, aí ele usou o método Mar. Eu escrevo, eu coloco os diálogos, eu faço os recordatórios e tal. Agora, imagina isso como se fosse uma linha industrial, Mauro. E o talento do Stan Lee, e eu admiro mesmo, porque assim, por isso que eles colocaram tantos títulos ao mesmo tempo lá nas bancas. Imagina, Mauro. Né? E o talento do cara de receber, agora é X-Men, agora é Quarteto Fantástico, agora é Surfista Prateado, agora é Homem-Aranha. E essa pô, demais. Capacidade dele, né, esse talento dele de expandir os universos. Porque, você pega... acho que todos eles, né? O Hulk, a gente já falou do tamanho do universo do Hulk, do X-Men, do Homem-Aranha. Muitos personagens, muitos inimigos, muitas histórias, histórias entrelaçadas. E isso eu acho que explica também o sucesso da Marvel, sabe, Mauro? O método Marvel. Porque, assim, o Stan Lee, ele foi um grande gestor, um grande editor, mas um grande gestor de talentos criativos. Então, essa coisa do método Marvel, dessa colaboração... Porque, imagina que, Mauro, um processo de colaboração totalmente aberto. Imagina eu virar para você, né? A história é essa, tá? É mais ou menos isso, acontece isso, esses são os pontos principais, aqui tem que ter um ponto de virada, tá bom? E no finalmente tem que ter essa surpresa e acaba assim, beleza? Pegou a ideia geral? Então vai lá e desenha. Puta confiança, pensa, né? Se você pensar bem, pelo lado do Stan Lee, uma puta confiança também no talento que ele tinha lá. Né? E os talentos. Né? Não estou falando simplesmente nem do Jack Kirby, nem do Steve Ditko, mas, pega o Homem-Aranha. Né? Homem-Aranha teve uma contribuição depois, que o Steve Ditko saiu da Marvel também. O Homem-Aranha teve uma contribuição maravilhosa, uma época maravilhosa, até para se conhecer, para se ler, com o John Romita. O John Romita pai. O John Romita pai apresentou a Mary Jane em todo o seu esplendor. Né? Aquela coisa assim de, sério que essa, né? Como é que o Peter Parker, né? Como é que o Peter Parker consegue namorar com a Mary Jane, né? Porque a Mary Jane era um estouro na época. E quem foi responsável por isso foi o John Romita. Mas imagina que ele dava essa liberdade também do artista botar no papel,
mas aquilo que estava sob o controle. Em termos de narrativa, eu acho que não tem para ninguém. Assim, a gente não teria todos esses fundamentos, esse universo expandido, essa riqueza de detalhes. Doutor Estranho, mano. Aquilo que a gente falou do Doutor Estranho. O Steve Ditko criou o Doutor Estranho, mas os nomes, os personagens secundários, os nomes das magias, as multidimensões. Isso tudo saiu da cabeça desse cara. Sim. Então, ele era uma força motriz, assim. É indiscutível, assim. Se você estuda o universo dos quadrinhos, a história dele, né? Claro, jogo de poder, muita disputa, muito ego, disputa por reconhecimento e crédito. Isso permeia a história da indústria dos quadrinhos, tanto na Marvel como na DC. Se você for na DC, então, você tem... É só você abrir um parênteses, só traçar um paralelo aqui, uma coisa que não acontecia tanto na Marvel sob a gestão do Stan Lee, mas aconteceu na DC. O Bill Finger, o criador do Batman, de verdade, ele só foi reconhecido assim em 2014. Antes era Bob Kane. E o Bob Kane, para falar a verdade, teve um papel meio coadjuvante, entendeu? Então, o que eu quero, só fechando esse raciocínio, é assim, o que eu quero dizer apesar de toda esses bastidores que sempre aparecem na evolução de um mercado, de uma indústria e tudo mais, é indiscutível que esse cara, ele era o você gosta de usar essa expressão, ele era o maestro. Era o maestro, mas eu acho que tem a questão dos talentos, não só ele ser um ótimo maestro, tem a questão de todos esse material humano extremamente competente e talentoso, que a gente falou, e aí entra Buscema, entra Sim. O próprio John Kirby, enfim, né? Jack Kirby, né? Sim. E aí criou-se toda essa brincadeira, certo? Sim. Bom, sucesso de todas essas... Criou-se nesse método Marvel todos esses personagens que a gente já comentou aqui. É isso aí. Viemos para os dias de hoje, e aí acho que é uma pergunta que vale a pena, porque isso também... o cinema eu acho que também ajudou totalmente a questão da longevidade. Consolidar. Eu não sei se é consolidar, acho que já tinha consolidado, mas de você levar um universo dos heróis que foram criados, aí saindo da mídia de um gibi, de um comics, para uma coisa de cinema. Né? Eu concordo, tem tudo a ver, mas por que eu falei consolidar? Porque assim, talvez não consolidar a imagem do Stan Lee junto aos fãs, ela foi consolidada ao longo da história, até porque tem um fato muito legal. O cinema deu a cara pra ele. O cinema deu a cara. Ele finalmente mostrou a cara no cinema. Mas é que no cinema, essa mítica em torno da figura dele, da importância dele, do papel dele, foi expandido para além da bolha. Sim. Né? Sim, até porque o Stan Lee, ele concebeu o Stan Soapbox, lá na década de 70 também, que a gente que é mais velho, que a gente lembra das revistas da editora Abril, tinha lá a seção de cartas dos leitores. Então imagina que o Stan Lee, ele fundou esse negócio e ele estabeleceu uma puta conexão com a base de fãs. Claro. Então imagina que... Uma puta ideia. Uma puta ideia. O editor da Marvel, das histórias... Aqui no Brasil também, né? Total. Editora Abril, Total. E eu lembro que eu adorava ler a sessão de cartas, as perguntas e tudo mais com os editores. Claro. Imagina que esse foi o cara que fez isso muito tempo antes. Ele criou. Então, a persona dele como o criador dos heróis, dos super-heróis e tal, ela foi muito consolidada com essa interação que ele tinha com os fãs e os leitores. Claro que não só a sessão de cartas, as convenções de quadrinhos, depois surgiu o Comic Con também nos Estados Unidos. Então, é óbvio que... cada uma dessas foi uma via para poder conversar com os leitores, com os fãs. Participação em programa de TV, de rádio, publicação de matéria em jornais, tudo isso
ajudou a fortalecer essa mítica em torno da figura dele. Sim. Mas o que você está falando, pô, é indiscutível. Quem era Stan Lee? Pessoal, quem era Stan Lee? Quem é esse Stan Lee para fora da bolha dos fãs? E aí então, é o cinema. Mas eu acho que a grande pergunta... Aí eu acho que é o cinema. A grande pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer é o seguinte: o quanto esse cara, né, essa lenda, ele influenciou também nesses últimos 10 anos na questão dos filmes. Né? Sim. Porque, óbvio, a parte de comics continuou, a Marvel continuou fazendo, inclusive com histórias até que podem servir de base para umas novas fases da questão do cinema, mas os primeiros 10 anos da Marvel, eles vieram raiz, certo? Do Homem-Aranha. Sem dúvida. Tudo bem, Homem-Aranha um pouquinho diferente ali, mas... tudo bem, porque não era Marvel Studios. Sony. Exatamente. Direitos da Sony. Isso. Mas ainda assim bebeu da fonte. Sim, mas Capitão América raiz, Homem de Ferro raiz, enfim, né? Sim. O próprio Thor, etc. Então, o quanto que essa mente, quantas ideias, o quanto ele como consultor influenciou nessa parte de filmes. Com e certeza. O quanto que isso foi fundamental para o sucesso dos 10 anos. Porque a nova geração de fãs, tem muita gente que não é do gibi, é de uma Marvel numa outra mídia, né? Que é uma mídia de filmes, e que ele também foi fundamental no sentido de... Fundamental. Até porque sim, Mauro, desculpa te cortar, mas assim... Que vem uma segunda, rapidinho, e aí vem uma segunda pergunta de como que agora, já que você não tem mais a figura do Stan Lee, entendeu? Aí é aquela coisa, aí você tem que... Eu tenho uma opinião sobre isso, né? Mas assim, eu acredito que a Marvel no cinema foi uma evolução natural também de todo o esforço da Marvel, e o Stan Lee tem esse papel, porque a partir da década de 70, o Stan Lee ele trabalhou e muito para expandir as mídias para consumir o universo Marvel. Televisão, com certeza, teve um papel dele. Tanto que... X-Men 90, né? De 1990. Antes disso, Mauro, pega Incrível Hulk. Sim. Pega a série de TV do Incrível Hulk, do Homem-Aranha, ou até os desenhos. Aqueles desenhos que nem se movimentavam direito, que foram feitos pelo Kirby. Né? Então, até imagina aqui, né? Não como colecionável, mas principalmente como peças de brinquedo. A questão de franchising das peças, né? Sim, dos nomes, dos personagens. Licenciamento. Muito Então, ele teve um papel importante também na expansão das diferentes mídias para o consumo desse tipo de material. Sim. Saindo dos quadrinhos, indo para séries de TV, e é claro que depois, em 1980 mesmo, filmes Marvel. Pô, teve um malfadado filme do Capitão América naquela época. O filme, tem até o filme do Homem-Aranha japonês. Então, é evidente que ele trabalhou, o Stan Lee, para expandir o universo além da mídia quadrinho. Agora, é indiscutível, que é o que você falou, que foi a partir dos anos 2000. Por que eu estou falando 2000? X-Men, né? O primeiro X-Men, que é um filme da Fox. Sim. Né? Que eu diria que foi, talvez um marco nesse apelo desse universo para um público maior. Sabe? De você raiz, pegando as referências, mas assim, isso daqui pode ser de interesse. A gente consegue conquistar uma nova legião de fãs. E isso era mais do que necessário. Claro. Porque é só você pensar... Começou até o advento, inclusive, da internet, né? Exato. Você fala assim, as pessoas não estão mais consumindo, eles tiveram que adaptar, porque as pessoas não estão consumindo mais gibi físico, né? De olhar e, de repente, consumir pela internet. Agora, e isso é cíclico quando surge tecnologias novas. Claro. Porque assim, vai desaparecer o gibi físico. Não, a indústria de quadrinhos agora vende muito quadrinho. Quem é fã coleciona o impresso, mas... eles tinham essa pressão,
natural, ainda mais a gente está falando de personagens que tinham 2000, eles tinham 40 anos já de existência, muito doido. Eles tinham que trazer uma nova base de fãs, conquistar novos seguidores. Não, refresh. Até no videogame, né? Porque começaram a aparecer jogos dos personagens. Então, Marvel, eu lembro da Marvel nos jogos de luta da Capcom. Começou o Marvel Super Hero, Marvel que legal. Depois você teve Deixa eu tentar lembrar de quem que era a produtora. Que era um jogo que você podia... Chamava Marvel Ultimate Alliance. Começou com X-Men, e depois primeiro uma versão desse do X-Men, depois veio uma chamada Marvel Ultimate Alliance. Mas isso na década de 90 ou anos 2000? Por aí? Não, mais 2000. Mais 2000. Já entrava na parte de 2000, já entrava na parte de PlayStation. Beleza. Na parte de PlayStation. Então começou também a expandir bastante nisso, né? Sim. E também ajudou nessa questão de longevidade de quem... eu quero ser um super-herói. E aí você conseguia, através do controle do videogame, fazer isso também. Legal. E aí, é claro, o cinema. Aí o cinema, com o X-Men, eu acho que a gente teve uma bela porta de entrada para esse universo. Sim. Foi um filme que dialogou com um público que não era um público familiarizado com os quadrinhos. E o resto, como se diz, né, Mauro? E o resto é história. Porque aí vem Homem-Aranha, do Sanheim, e aí o MCU, ele deslancha depois com Homem de Ferro, em 2008. Foi 2008, hein? Isso, 2008. 2008, com o Homem de Ferro, que a gente tem, a inauguração, de fato, de um universo compartilhado. Claro. Certo? E é evidente que os criativos do Marvel Studios, cientes da importância de ter essa figura mítica presente, e colaborando como consultor criativo e tal. Que foi uma super sacada. Foi uma puta sacada. Porque eu acho que não fugimos do raiz por conta disso. Ele bateu o pé e falou, não. E um talento narrativo e criativo. Então, assim, o cara que conseguia conceber diferentes narrativas e tudo, né, fazendo sentido, tudo conectado. E, claro, usando disso também, né, para incorporá-lo às histórias. Então, surgem daí as participações especiais que serviram de chamariz para falar: Stan Lee, esse é o criador, mas quem é esse cara? Né? Sabe que até no Lego tem também, né? Os Lego Marvel, os jogos. Tem o Stan Lee também? Você tem que encontrar ele no cenário. Que legal. Tem um troféuzinho. E aí, é claro, Mauro, o resto, como se diz, eu acho que o resto é história. Né? Ele foi sempre reconhecido, ele foi reconhecido, nunca deixou de ser reconhecido. Né? Então, Stan Lee, mesmo quando mais velho, fora da Marvel, mais atuando como consultor criativo, ele recebeu prêmios, ele recebeu reconhecimento em vida, né? Tem a estrela tem a estrela do Stan Lee na calçada da fama. Ele recebeu Eisner Awards pelo conjunto da obra. Então, assim, é evidente que a indústria de quadrinhos e a indústria do cinema também se apropriou desse símbolo. Claro. Certo? Porque as pessoas se encantam pelos símbolos, Mauro. Né? A gente compra pelo simbolismo da coisa também. Sim. Né? Pelo que está por trás. E eu não sei você, mas eu sempre achei divertido a cada filme ver. Claro, você fica esperando, todo mundo, né? Qual que é uma das suas cenas favoritas? Eu acho que é do Amazing Spider-Man, não, da livraria. Que ele tá escutando música e o Homem-Aranha brigando com o Lisa de atrás. Com o lagarto e voando tudo. É muito legal, acho muito legal aquela. Eu gosto muito dessa. Essa é legal. Mas uma que eu me lembro com carinho também é no filme do Thor.
que ele é o cara da caminhonete, e que ele tenta tirar o Mjolnir, exatamente. Fala, pode deixar aqui que eu... né? É verdade. E aí a caçamba da caminhonete voa. Essa eu acho legal também. Que o Tony Stark, acho que ele tá no... acho que é do primeiro Homem de Ferro, né? Que ele tá no cassino. Puta, assim, ele tá lá com as mulheres bonitas, fazendo um papel de playboy. Ele, se eu não me engano, no Homem de Ferro, deixa eu ver aqui, é isso mesmo. No Homem de Ferro, isso dessa cena, a piadinha é que ele confunde o Stan Lee com o Hugh Hefner, que era o criador da Playboy. O criador da Playboy. Não é mesmo? Pô, é maravilhoso. Ele olha daquele olhar assim, do tipo, o que ele tá falando, né? E tem cenas ótimas, né? Tem uma eu não gosto do filme, uma pena. Vamos ver se com o Quarteto Fantástico agora a gente vai ter um filme decente. Mas ele é barrado, num dos filmes do Quarteto Fantástico, ele é barrado no casamento. É no segundo. No segundo? Então, ele é barrado no casamento, mas ele fala, não, mas eu sou Stan Lee. Não, imagina que você é. Você não é quem diz ser. Não, você não pode. Pô, maravilhoso. Lembra dessa? Eu lembrava dessa. Muito bom, né? Doutor Helder, muito bom. Olha, eu acho que foi um bom panorama, não foi? A gente ia ficar aqui umas 3 horas para... Sem dúvida, de Stan Lee, enfim, muitos detalhes. Eu acho que a gente comentou várias coisas legais das passagens. Sim. E principalmente construímos esse caminho até ele se tornar essa lenda aqui. E tentar um pouco dar alguns elementos, né? Algumas... É o que você estava falando também, algumas lições de algumas lições, de atitudes. E é claro... E é uma pessoa, né? Então, claro, como toda pessoa, é um ser complexo, tem contradições, ele não é unanimidade, ele já foi muito criticado também por essa questão de crédito e reconhecimento, do quanto que ele fez tudo sozinho, e a gente sabe que não. Eu acho que mas essa é uma das grandes lições, né? Você não chega a lugar nenhum sem ter outras pessoas, e outras pessoas muito talentosas, como a gente já falou aqui, o Jack Kirby e muitos outros. Eu nunca vi o Jack Kirby, assim, e o Jack Kirby, eu nunca vi o Stan Lee também. Claro que ele falava que ele era o criador, mas ele nunca foi, eu sou o único criador. Eu acho que ele cobrava, mas ao mesmo tempo ele reconhecia. Eu acho que isso é uma coisa de um líder, uma coisa de acho que característica de um líder. Né? Mas evidentemente uma pessoa que tem o seu ego, que é vaidosa e que sabe a medida do seu sucesso. Só para a gente terminar, eu lembro de um vídeo que eu vi acho que no YouTube dele. Né? Que também é uma das grandes lições. Sim. Que ele fala assim, ele estava contando a história do Homem-Aranha, como quando ele fez com o Steve Ditko a criação do Homem-Aranha, e aí o editor falou, não, que absurdo o negócio, né? Um herói que é uma aranha e que sobe na parede, coisa mais ridícula, um inseto, né? Não sei o que lá. E aí quando teve o lançamento do Homem-Aranha, que fez um super sucesso, o editor chegou e falou, meus parabéns, pô, ainda bem que a gente teve essa ideia, etc, né? E aí o Stan Lee termina o vídeo falando assim, cara, não deixe, se você tem uma ideia realmente genuína que você acredita dela, não deixe nenhum idiota falar que não. Eu lembro desse vídeo. Eu lembro desse vídeo. Lição de vida. Eu lembro desse vídeo, né? Agora, é uma pessoa com contradições? Sim. Não, é uma pessoa complexa? Sim. É uma pessoa que tem, sei lá, como todas as pessoas, né? Tem o lado positivo, o lado negativo. Mas é uma pessoa de carne e osso, e que no final das contas virou... É isso aí. Bonequinho. Até bonequinho colecionável. Né? Doutor Helder, maravilha. Foi ótimo. Para quem não sabe, pessoal, acho que quem está vendo, inclusive pela primeira vez aqui, a gente fica brincando que é Dr. Helder, mas porque o Dr. Helder ele fez um doutorado sobre colecionismo. Olha e graças a isso também ajuda toda terça-feira a gente estar aqui, né? A participar e fazer um conteúdo diferenciado, informativo e muito divertido, como sempre, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Exatamente. Muito bom. Obrigado, né, a todos que nos acompanharam até aqui e que vem nos acompanhando em função de todos esses episódios. Por sinal, aproveitando, né, caso você esteja assistindo, escutando pela primeira vez, assina o nosso canal,
curta o episódio, compartilhe. Isso a gente sempre pede. Se inscrevam no nosso canal. Se inscrevam, porque isso ajuda pra caramba a gente. Pro Spotify, tá para quem às vezes está no carro, está escutando o nosso episódio isso aí. no carro. Então, isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdo para vocês toda terça-feira, sem nunca ter falhado. Né, nunca! Muito bem. Nunca. Doutor Helder, como é que a gente te encontra nas redes sociais? Vai lá no Instagram, no @TheOneCollector. Tá bom? Visitem a loja do The One Collector na Amazon também, tem muito quadrinho, tem uma curadoria lá de quadrinhos super bacana, selecionada, e eu vou deixar separado aqui, vocês encontram lá as biografias do Stan Lee e do Jack Kirby que a gente citou, que eu acho que vale a pena conhecer. Legal. Tá? E se encontra com a gente, com o Dr. Helder também aqui toda terça-feira, isso aí. no nosso MBM Cast. É isso aí. Para me encontrar também aqui no MBM Cast toda terça-feira, e também na MBM no Instagram, MBM_Unlimited. Tem todas essas peças, como o Dr. Helder já falou, e muitas outras. Fica o convite, como ele também já deixou, para conhecer o nosso Espaço Experiência, que pode mexer nas peças à vontade, abrir todas as peças, conhecer e trazer essa nostalgia até das coisas que a gente comentou aqui. Tá Maravilha. Bom? Pessoal, super obrigado, Dr. Helder. Foi ótimo. Obrigado, Manuel. No próximo episódio. Tchau, pessoal. gente. Abraço, valeu.